aprender português. Bom dia a todos. Bem, a primeira parte é começar a nossa aula da língua portuguesa. Queremos iniciar a nossa aula. Primeiro, queria dar bem-vindo aos telespectadores, ao mesmo tempo os estudantes. Vamos aprender língua portuguesa comigo, com o professor Hermenegildo Soares de Andrade. Assim, hoje nós vamos começar com o nosso tópico, ou a matéria da língua portuguesa, ou funcionamento da língua sobre expressão temporal. A nossa matéria de hoje, nós vamos falar sobre funcionamento da língua de expressão temporal, posterioridade, simultaneidade e anterioridade. Então, a primeira parte, eu queria explicar sobre estes três tempos para vocês, e depois, a seguida, eu vou perguntar a cada um de vocês, fazer as perguntas, e alguém que há perguntas, podem fazer, para eu vou responder. Então, nós vamos falar sobre expressão temporal. Primeira, posterioridade. A palavra posterioridade significa o tempo de quê? Futuro? Futuro. Esse tempo significa o tempo que ainda não vem. Este tempo ainda estamos na nossa imaginação ou nosso pensamento. Nós ainda não realizarmos. E simultaneidade. O tempo presente. O tempo presente. A nossa vida, o mais importante é o tempo presente. O tempo presente. Nós temos de aprender agora mesmo, não é para a próxima, adiar para o outro dia. Mas hoje temos de aprender, então aprender e agora. É o tempo simultaneidade. A seguida, o tempo anterioridade. O tempo passado. O tempo passado. Como é que funciona este tempo passado? Alguém sabe sobre este tempo passado? O meu nome é Esther Copernica Lebrebelo. Agora eu vou falar sobre anterioridade. Anterioridade significa passado e situa o fato que enuncia antes do momento em que se fala. Bem, obrigado. O tempo passado situa o fato em que momento? O momento antes de que se fala? Antes de que se fala. Então significa, este passado está na nossa mente. Está no nosso pensamento. Mas nós utilizamos este tempo para usar no futuro, mas não pode aplicar a nossa vida no tempo passado. Como é que nós podemos saber este tempo anterioridade? Antes de entrar neste exercício, a primeira parte, eu queria dar um exemplo sobre estes três tempos. A primeira parte, nós vamos ao tempo posterior, ou posterioridade. Como é que nós podemos fazer algumas frases no tempo posterioridade? Porque nós sabemos a palavra anterioridade, o tempo no futuro. Como é que nós podemos fazer algumas frases neste tempo posterioridade? Então, vamos ver todos. Exemplo do posterioridade. A primeira, nós
a fazer algumas frases, primeira parte nós temos de saber como podemos conjugar o verbo no tempo futuro. No tempo futuro. Por exemplo, o verbo estar. Por exemplo, o verbo estar. Como que nós podemos conjugar? No futuro. Primeira pessoa do singular. Eu estarei. Eu estarei. Tu estarás. Ele estará. Nós estaremos. Vós eles estarão. Nós já sabemos a conjugação do verbo estar no tempo futuro. Como é que nós vamos utilizar este verbo para fazer uma frase no tempo futuro? Vamos lá. Com a primeira pessoa do singular. Eu estarei. Eu estarei. Como é que é? Eu estarei na sala de aula. Na sala de aula. A frase está certa ou ainda não? Este tempo é que vamos identificar como o tempo posterioridade. Segunda parte. Vocês já entenderam sobre este tempo do tempo futuro? Estão a compreender ou não sobre este exemplo? Compreende ou ainda não? Compreendem? Então, a primeira parte, vocês estão a compreender, vamos ao tempo simultaneidade. Como é que nós podemos utilizar algumas frases no tempo presente? O verbo, ao mesmo tempo o verbo estar, ou senão o verbo falar. Verbo falar. Verbo falar na primeira pessoa do singular. Eu falo. Segunda pessoa. Falas. Terceira pessoa. Fala. Primeira pessoa do plural. Falar. Segunda pessoa do plural. Falar. Falais. Terceira pessoa do plural. Falam. Então, nós utilizamos este verbo que nós tínhamos conjugar, o verbo falar, para fazer um exemplo de tempo simultaneidade. Ele fala. Ele fala a língua portuguesa. Ele fala a língua portuguesa. Então, o tempo que, esta frase é a palavra que nos identifica como presente do indicativo ou tempo simultaneidade é verbo falar. Falar na terceira pessoa do singular. Em seguida, estão a perceber sobre o tempo simultaneidade? Vocês já tinham dito que o tempo anterioridade no passado. Então, nós temos de saber o tempo passado. Há dois tempos que estão, ou dois ou três tempos que nós utilizamos como
como passado. A primeira parte, se nós sabemos que anterioridade é o tempo passado, a primeira parte nós vamos ver o tempo pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Como o tempo passado? Como o tempo passado. Como é que nós podemos? Mais um tempo pretérito perfeito simples do indicativo. Simples do indicativo. Como é que nós podemos saber que a palavra anterioridade, nós dizemos o passado, mas o passado há dois tempos diferentes. Há dois tempos diferentes. Passado a primeira parte, nós estamos a falar sobre pretérito imperfeito. E segunda parte, estamos a falar sobre pretérito perfeito simples do indicativo. Então, nós vamos ver como é que nós podemos conjugar o verbo nos dois tempos. Vamos lá? A primeira parte é pretérito imperfeito. Conjugar o verbo no verbo de quê? Verbo estar. Verbo estar, verbo e verbo falar. Verbo estar e verbo falar. No tempo, nos dois tempos. Primeira, verbo estar. No tempo pretérito imperfeito. Tempo pretérito imperfeito, primeira pessoa do singular. Eu estava. Segunda pessoa. Tu estavas. Terceira pessoa. Estava. Primeira pessoa do singular, plural. Estava. Segunda. Estáveis. Terceira. Estavam. Este é o verbo estar no tempo pretérito imperfeito. Consideramos que este tempo pretérito imperfeito como o passado. Vamos ao verbo falar no tempo pretérito perfeito simples do indicativo. Como é que é a primeira pessoa? Verbo falar. Eu. Verbo falar no pretérito perfeito simples do indicativo. Falei. Segunda pessoa. Falar. Falaste. Terceira pessoa. Falou. Primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Terceira pessoa do falaram. Então, nós já sabemos que estes dois tempos tínhamos que conjugar nos dois tempos. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito simples do indicativo. Então, nós já tínhamos que conjugar o verbo. Como é que nós podemos utilizar estes verbos para fazer algumas frases nos dois tempos? Pretérito imperfeito e pretérito perfeito simples do indicativo. Como é que? Primeira pessoa. Exemplo. O meu nome é Deixane Evelyn Morabello. Tem frase do pretérito perfeito do indicativo. Na semana passada, estava a fazer o meu trabalho. Na semana passada, estava a fazer
o meu trabalho. Obrigado, pode sentar. Então, este exemplo, nós vamos identificar qual é a palavra que nos indicar para o tempo pretérito imperfeito. Na semana passada, estava a fazer o meu trabalho. Agora, na semana passada já é passado. Como que nós podemos utilizar o verbo falar ou verbo estar no tempo pretérito imperfeito? Pretérito imperfeito. Estava. Estava na primeira pessoa do singular. Porque não o sujeito da pronome pessoais está subentendido. Então, pode ser primeira pessoa do singular, ao mesmo tempo pode ser terceira pessoa do singular. Este tempo indica-nos o tempo pretérito imperfeito. A seguir, vamos ao outro tempo que é pretérito perfeito simples do indicativo. Já tinha conjugado o verbo falar no tempo pretérito perfeito e alguém sequer queria fazer algumas frases ou um exemplo de tempo pretérito perfeito simples com estes verbos. Verbo falar. Podemos fazer? Bem, meu nome é Alda Octaviana Tilmancolo e vou para a frase pretérito perfeito simples do indicativo. Na frase, eu falei com a minha mãe ontem. Eu falei com. Então, nós podemos fazer assim. É a frase, o verbo falar na primeira pessoa do singular no tempo pretérito perfeito simples do indicativo. Verbo falar. Primeira pessoa, falei. Quando utilizamos este verbo, falei, no pretérito perfeito simples do indicativo, nós já sabemos que esta frase está no passado. Logo eu vou explicar como é que estes dois tempos vão funcionar. Em seguida, nós vamos ver esta frase. Eu falei com a minha mãe ontem. Podemos utilizar ontem ou não podemos utilizar ontem. Por quê? Porque este tempo, nós já sabemos que utilizamos falar na primeira pessoa do plural, se sufixo ei, então nós sabemos que este está no pretérito perfeito simples do indicativo. Assim eu, hoje, já tinha explicado sobre estes três tempos. Há algumas dúvidas. Então, depois, um minuto para nós descansarmos e nós vamos continuar daqui a 10 minutos. Depois, nós vamos continuar com o exercício. Aprender português. Aprender português. Meus amigos, vamos aprender outras vezes sobre os tempos que já tinha explicado no anterior. Vamos lá. Como hoje já tinha explicado sobre esses três tempos, tempo, posterioridade, simultaneidade e anterioridade, já tinha dado os exemplos de cada tempo que já tinha explicado, como
última explicação sobre o tempo pretérito perfeito simples, o pretérito imperfeito e o tempo pretérito perfeito simples do indicativo. Como pretérito imperfeito, na semana passada estava a fazer o meu trabalho. E pretérito perfeito simples do indicativo, eu falei com a minha mãe ontem. Podemos utilizar esta palavra ontem, a primeira parte. Ontem eu falei com a minha mãe. Podemos fazer esta frase assim, mas aquela frase que hoje já tinha fazer, a frase está correta? A frase está correta. Então, já tinha explicado tudo sobre este tempo, ou a expressão temporal. Agora, queria dar 2 ou 3 minutos para os estudantes fazer algumas perguntas, ou senão, eu vou chamar cada um dos estudantes, vem no quadro, fazer os exemplos, aquilo que vocês sabem sobre estes três tempos. Antes de fazer um exercício, alguma perguntas ou não? Se faz favor. Bem, meu nome é Esther Copernica Lebre Belo. Eu tenho perguntas sobre qual a diferença entre o tempo pretérito perfeito simples do indicativo e pretérito imperfeito. Por que estes dois tempos no passado? Bem, obrigado. Há mais? Há mais perguntas? Ok, antes de entrar noutra perguntas, primeira parte eu queria explicar sobre a diferença entre a pergunta da estudante Esther sobre a diferença entre tempo pretérito imperfeito e o tempo pretérito perfeito simples do indicativo. Vamos ver. A diferença entre dois tempos, posso apagar? Vamos lá ver a diferença entre dois tempos. Estes tempos, pretérito imperfeito, pretérito perfeito simples do indicativo. Como é que estes dois tempos no passado, ao mesmo tempo no passado, mas como é que nós podemos fazer a diferença entre dois tempos? No pretérito imperfeito, nós chamamos continuidade. O tempo que significa continua a fazer aquilo que já tinha fazer antes. Nós podemos ainda continuar. Mas o tempo pretérito perfeito simples do indicativo significa finaliza ou finalidade. Aquilo que já tinha fazer ontem, na semana passada, este é o tempo pretérito perfeito simples do indicativo. Aquilo que já tinha fez, mas este ainda continua para sempre. Até hoje, pode ser para amanhã nós vamos continuar. Como exemplo, os trabalhos que os professores deram a vocês para fazer hoje e vocês não vão fazer. Fica para amanhã. Amanhã eu vou fazer. Amanhã. Estamos no pretérito imperfeito. E pretérito perfeito simples do indicativo, aquilo que já tinha feito. Aquilo que já tinha feito. Há mais perguntas ou não? Se não, nós vamos fazer um exercício de algumas frases nos três tempos. Eu vou chamar alguns estudantes vão fazer as frases no tempo presente do indicativo, como hoje já tinha fazer no simultaneidade, o exemplo já tinha dado.
E vocês vão fazer o exercício com o verbo falar nos 3 tempos. Nos 3 tempos. Pode ser na terceira pessoa, primeira pessoa, singular ou plural. E vou chamar a primeira, ou alguém voluntariamente queria fazer? Ou vou chamar o nome? Esther, faz favor. Venha ao quadro fazer algumas frases nos 3 tempos. Passado, presente e futuro. Bem, agora eu vou explicar sobre as frases que eu vou escrita em quadro. Primeira parte, tu falas muito rápido. Eu considero que isso fazer parte em simultaneidade porque é presente. Sabemos que falas é verbo falar, então faz parte em segunda pessoa do singular. Então quer dizer tu falas muito rápido. Então isto faz parte em simultaneidade ou presente. E agora eu falava com os meus amigos todos os dias. Considera que eu falava com os meus amigos todos os dias faz parte passado porque falava em passado, em pretérito imperfeito. Os meus amigos todos os dias quer dizer vai continuar. E agora amanhã falarei com o professor sobre a prática. Isto faz parte posterioridade ou futuro, quer dizer porque amanhã em Tetum que em a nossa língua Tetum é aban. Então quer dizer amanhã falarei com o professor sobre a prática, quer dizer, amanhã eu falarei com o professor sobre a prática que vão acontecer. Isto é a minha explicação sobre as palavras que eu escrito aqui. Obrigado. Obrigado para o estudante Esther. Já tinha a fazer algumas frases nos 3 tempos com o verbo falar, o verbo falar. O ponto mais importante é que nós podemos compreender e saber sobre os 3 tempos. Falarei, falava e falas. Presente, passado, futuro. Mas a diferença é que nós utilizamos os verbos. Acho eu há algumas perguntas. Ou alguém queria fazer mais um exercício no quadro? Estão a perceber ou não? Estamos. Estamos a perceber? Estamos a perceber. Então, ficamos até aqui. Hoje é a nossa matéria. E para a próxima, nós vamos aprender mais e continua de aprender para aplicar na nossa vida. E vamos aprender todos os dias porque nós consideramos que a língua portuguesa é a nossa língua oficial de Timor-Leste. Então, ficamos assim. Obrigado por tudo, por a vontade de aprender e obrigado para aos telespectadores. Vamos aprender a língua portuguesa mais importante da nossa vida. Hoje, amanhã e o passado. Não se esqueça o tempo presente, o mais importante da nossa vida.